Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre a filiação divina dos seres humanos, pois somos filhos de Deus. E amados em Cristo, tornou-se comum ouvir a expressão Filho de Deus em referência a pessoas cristãs. E nesse contexto, a ideia da filiação divina é eventualmente descrita como uma posição de mérito, como se o fato de ser filho de Deus fosse algo a ser conquistado através de empenho pessoal, ainda acreditando que por ser então filho de Deus, torna-se merecedor de bênçãos sem medida. E ao pensarem assim, acreditam que ser filho de Deus significa algum tipo de prestígio espiritual que deve ser manifesto por algum tipo de superioridade social, o que não é verdade. E hoje então, através de afirmações bíblicas, com destaque nas afirmações do próprio Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos João, Pedro e Paulo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tão importante tema, para não apresentarmos uma posição pessoal sobre filiação divina dos seres humanos. Por isso, é de suma importância dar atenção sobre o que a Palavra de Deus nos diz sobre os termos Filho de Deus, no singular, com relação a Jesus Cristo, e filhos de Deus relacionado a nós, pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem de Jesus Cristo ressuscitado aos seus discípulos. E amados, pelo batismo nascemos espiritualmente, somos nascidos de Deus, o que nos leva a observar um dos pontos mais importantes a respeito da paternidade de Deus sobre os cristãos. E o fato de nos tornar filhos de Deus acontece por exclusiva iniciativa de Deus através do poder de sua graça salvadora em Jesus Cristo. Assim como então o nascido natural não é a realização de um ato da vontade daquele que nasce, mas daquele que o gerou, vemos que o próprio apóstolo João então escreve sobre os que creem em Jesus Cristo, que são feitos filhos de Deus, afirmando em João 1,13, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Onde, amados, claramente notamos que esse nascimento veio de Deus e que somos nascidos dele, o que sugere que a sua vontade então já estava ativa muito antes que pudéssemos crer. E só podemos desfrutar dessa filiação a partir do momento em que, pelo poder do Espírito Santo, somos levados à fé em Jesus Cristo e nascemos de novo. É o nascer espiritual e então também nos tornamos novas criaturas e desejamos viver segundo a santa vontade de Deus, renunciando o diabo e toda a sua impiedade. Fato, amados, que então não atribui ao crer uma obra natural produzida pela pessoa, quer por sua vontade, quer por seu suposto mérito, porque a salvação é trabalhada por Deus através dos meios da graça, mediante a ação de seu Santo Espírito que habita em nossos corações. E a paternidade de Deus sobre a pessoa cristã é a garantia de sua vitória sobre o mundo
como afirma o evangelista João no capítulo 5, versículo 4, dizendo: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, que deve, então, amados, ser entendido como uma bênção estendida da vitória de Cristo sobre a cruz. E isso concedido a todas as pessoas que creem na obra salvadora de Cristo ressuscitado. E ainda, então, amados, como filhos e filhas de Deus, as pessoas cristãs também são habilitadas a vencerem o maligno e os falsos profetas. A Johnny vai nos trazer um cântico. Amados em Cristo, o apóstolo João, com o propósito de chamar a atenção das pessoas cristãs, dos cristãos de modo geral, ao fato de que a nossa velha natureza carnal, que continua inimiga de Deus, precisa ser combatida diariamente, para que então a nova natureza produza a novidade de vida, não viver totalmente compromissado com a santa vontade de Deus. Ele escreve o seguinte em 1 João 3, 1 a 3. Vejam, que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. E amados, a partir disto, então, olhamos para o termo filhos de Deus, e é apresentado pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, referindo-se aos filhos de Sete, que era filho de Adão e Eva. E depois, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, como também no capítulo 38, versículo 7, o termo filhos de Deus aparece e é usado pelo próprio Deus quando está falando com Jó. Oséias usa a expressão serão chamados filhos do Deus vivo. Isso em Oséias 1:10,
para designar a relação graciosa na qual as pessoas estão com Deus. E no Novo Testamento, o termo filhos de Deus, no singular, ocorre 37 vezes como o título característico do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, como sendo então um título de natureza e não de ofício, pois a filiação de Cristo denota sua igualdade com o Pai, e chamar Cristo de Filho de Deus é afirmar sua divindade, devido à sua eterna relação com o Pai Celestial. E o termo filhos de Deus no plural, portanto, no Novo Testamento é usado para se dirigir às pessoas verdadeiramente cristãs, com uma única exceção em Lucas 3,38, onde é usado no singular para se referir a Adão. Amados, a vida de Jesus Cristo, conforme registrada nos Evangelhos, é considerada um exemplo de amor, compaixão, humanidade, humildade e obediência a Deus. Os cristãos são chamados a seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus, buscando imitar sua vida e seus valores. Essa visão é expressa pelo evangelista João, em 1 João 2,6, que diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Portanto, amados, Jesus Cristo, o Filho de Deus, por excelência, é visto como um modelo a ser seguido pelas pessoas cristãs, feitas nele, filhos e filhas de Deus, porque as pessoas que creem em Jesus como seu Salvador pessoal são adotadas como filhos e filhas de Deus e movidos nesta fé. Seguem então os ensinamentos de Jesus Cristo e recebem benefícios e privilégios dessa filiação divina, onde então se destaca o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, versículo 15, afirmando: pois não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, que aponta para uma relação íntima e pessoal da pessoa cristã com Deus, e na condição de filho ou filha, chama a Deus de Pai, tanto que o próprio Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e também afirma em João 14, versículos 12 e 13 o seguinte: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em seu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. E diante do conhecer dessa palavra, amados, então quando mediante a fé em Cristo, proezas e milagres acontecem em nosso meio, temos no comportamento de Pedro o exemplo da relação para que Deus seja glorificado. Isso é registrado em Atos 3, pois quando admirados, pessoas olhavam para ele devido à cura de um homem, questionam-os, dizendo no versículo 12, por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Com a resposta no versículo 16, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos
vocês. E por isso, só a Deus damos então glória. Vamos finalizar com o cântico. Soli, soli, Deo, soli, soli, Deo, soli, 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 Deo, gloria, gloria. O bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo, soli, soli, Deo, soli, 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 Deo, gloria, gloria. O Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo, soli, soli, Deo, soli, 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 Deo, gloria, gloria. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli, Deo, soli, soli, Deo, soli, 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 Deo, gloria, gloria. E as ricas bênçãos de Deus para vocês, em nome de Jesus. Amém.